Olá pessoal do canal Destrancadamente. Vamos ver o que a gente pode aprender com esse acidente do último voo que resultou em tantos mortos. Se existe alguma coisa que a gente pode fazer é aprender, e nós podemos aprender não só em relação a acidentes de avião, mas podemos aprender para evitar acidentes na nossa própria vida. E para isso, eu vou fazer uma análise mais abrangente e mais aprofundada do que todas as que eu vi por aí, até porque, como todo mundo sabe, além de pilotar, eu sou instrutor de meteorologia e sou engenheiro. Então vamos ver os principais pontos deste acidente e do que a gente pode aprender com ele para a nossa própria vida. Porque, não se esqueça, acidentes acontecem. A única coisa que a gente pode fazer é procurar evitar os acidentes, ok? Então, vamos lá. O que nós podemos aprender? Eu dividi em 6 partes. Primeira parte, eu vou falar do que acontece no caso de um voo e vou fazer um paralelo do que acontece na nossa vida. No caso de um voo e na nossa vida, tudo começa por um planejamento. Esse planejamento de voo tem que ser feito em terra, antes de pegar o avião. A gente, especialista no determinado avião, numa determinada aeronave, a gente vai lá verificar a nossa rota, a gente vai ver as cartas de vento, carta de meteorologia. Existe um negócio chamado NOTAM, que são as notificações para airmen, para os pilotos. A gente vai pegar todas as informações que a gente tem e a gente vai planejar um voo. Assim como a gente vai planejar a nossa vida, assim como a gente vai planejar as férias, assim como a gente vai planejar uma viagem. Deu para entender? É a mesma coisa. Bom, no caso do voo, estava na carta de meteorologia previsto que ia se encontrar um negócio chamado gelo, ok? Então, o que deveria ser feito? O que a gente deve aprender com isso? Se eu vou encontrar uma determinada situação diferente, eu tenho que me preparar para essa situação diferente. Eu não posso negligenciar, achar que aquilo é corriqueiro, faz parte da minha vida. Todo dia e toda hora eu encontro gelo, então é mais um. Não é assim que se faz. Quando eu vou dirigir um carro, isso já aconteceu comigo, muitas vezes eu vejo que vai acontecer uma tempestade. Vai acontecer de eu passar por um lugar que tenha lama. Não é uma situação habitual. Ou seja, uma situação não habitual que eu não estou acostumado é o quê? Alguma coisa que pode gerar um acidente. Primeira parte, planejamento. Se eu não tenho um planejamento detalhado, não vamos esquecer, o perigo mora nos detalhes. Então, quando eu não planejo detalhadamente, eu já estou assumindo antecipadamente o quê? Um risco. Ok? Se eu acho que eu sou muito bom, o melhor do mundo, só minha mãe teve filho inteligente, então eu vou me achar no direito de assumir todos os riscos. Eu tenho uma capa secreta, escrito Superman, e eu vou conseguir sair de qualquer situação, ok? Então, esta atitude inicial de quem vai fazer o planejamento é muito importante desde o início. Planejar com bastante segurança
para evitar de encontrar uma surpresa lá na frente, ok? No caso do voo, qual que seria, digamos assim, a surpresa? Bom, uma coisa que eu particularmente não estou habituado é gelo em voo. Eu imagino que aqui no Brasil, obviamente ocorre gelo em voo. Não pensem que, porque nós estamos num país tropical, não ocorre gelo em voo. Ocorre sim. Só que são situações rápidas, de vez em quando acontece uma. Bom, neste caso estava previsto um tipo de gelo que é gelo severo. Então vamos ver quais são os tipos de gelo que eu posso encontrar quando eu vou voar. Eu morei na França, lá estou acostumado com gelo, e isso vale para avião e vale na terra também. Tem tipos diferentes de gelo, né? Então, o primeiro tipo de gelo, diferentes tipos de gelo. Primeiro é o gelo que a gente chama de gelo claro ou transparente. É aquela camadinha de gelo que se forma mais ou menos como se fosse uma camadinha, e essa camadinha equivale àquele gelo em cubos que a gente encontra num monte de lugar, tá ok? Esse gelo é o gelo claro. Por exemplo, para quem não sabe, quando você está andando de carro num país onde se forma gelo, esse gelo é perigosíssimo. Por quê? Porque eu não enxergo esse gelo. Então, estou numa estrada, eu não enxergo esse gelo. Se eu frear bruscamente, eu vou embora. Aquilo lá é que nem casca de banana. Eu já andei em estrada que a cada 2, 3 minutos tinha um carro caído do acostamento, ou pior, caído bem fora do acostamento, porque tinha esse gelo claro, transparente na estrada. Em francês se chama verglas. Vamos lá. Esse é um tipo de gelo. É o gelo do cubo de gelo. Tem um segundo tipo de gelo. O segundo tipo de gelo é aquele gelo opaco, aquele gelo branco, aquele gelo que a gente vê cair na neve em outros países. Às vezes tem aqui no sul do Brasil, que forma aqueles floquinhos, tá ok? Este gelo é um gelo que a gente chama de granulado, um gelo opaco. Então vamos lá, eu vou encontrar gelo, eu já tenho que me prevenir. Qual é o tipo de gelo que eu vou encontrar? Se eu não sei o tipo, eu tenho que me prevenir para os dois tipos de gelo. Mais alguma coisa sobre o segundo aspecto. No total serão 5 aspectos. Estou no segundo, que é o tipo de gelo que eu vou encontrar, que eu tenho que fazer o meu planejamento para ele. Bom, como tudo na vida, eu vou encontrar gelo, que a gente chama de leve, vem um pouquinho, moderado, vem mais ou menos, ou severo. Severo é muito gelo. No caso do acidente, que tipo de formação de gelo estava prevista na carta meteorológica? Severo. Opa! Então eu deveria planejar, como qualquer um, uma situação de muito gelo, muita formação de gelo. Não é pouca, não. Tem mais uma situação em relação a gelo, e como tudo na vida, tá certo? Esse gelo ia ser rapidinho ou ia ser constante durante muito tempo, intermitente, um pequeno espaço de tempo, ou seria um gelo constante? Então veja, o gelo estava previsto na rota para ser um gelo severo e um gelo constante durante um bom tempo da rota, ok? Não era um gelo intermitente,
pequeno, leve. Então a gente tem que prestar atenção nisto, que seria um detalhe. Eu já acho que não é detalhe, mas vamos considerar que seja um detalhe, tá ok? Legal. Terceiro aspecto. A aeronave, ela está certificada para voar em gelo? Bom, sim. Toda aeronave está certificada para voar em gelo. Existe o que a gente chama de um envelope de certificação. Ela está certificada para voar dentro daquele envelope, com uma certa velocidade, com uma certa formação de gelo, e tudo isso vai num gráfico. Então, dentro daquele envelope, sob determinadas condições, toda aeronave dessa de transporte aéreo que a gente compra o bilhete para voar, ela está certificada para voar. Então toda aeronave é segura. Toda aeronave é segura porque é feita para voar dentro de determinadas condições, ok? Assim como um carro. Um carro, ele vai andar sobre 4 rodas desde que eu não encontre um tufão. Um tufão é uma condição severa de vento. Então, se um carro tem limitações para andar na terra, o avião tem limitações para andar no céu também, para voar. E tudo isso eu tenho que prever no meu planejamento, tá ok? Tá. Mesmo que o avião seja certificado, eu tenho que saber em que condições ele é certificado para eu fazer o meu planejamento. Eu vou no meu planejamento, condição severa de gelo contínuo, o meu avião é certificado? Preciso ver, preciso tomar cuidado. Por quanto tempo esse avião consegue voar nessas condições? Deu para entender? E aí, quais são os problemas que podem acontecer quando o avião encontra gelo? Basicamente, 3 problemas. Os 3 problemas são: na hora que forma gelo, já muda a configuração aerodinâmica do avião. Eu sei disso porque eu sou engenheiro. Todo mundo devia saber, mas nem todo mundo é engenheiro. Então, quem não é engenheiro e é piloto, ele pode imaginar, por força da profissão, que vai mudar a aerodinâmica do meu avião. Mas eu tenho um botãozinho lá que eu aperto e aí volta como se não tivesse gelo. Ou seja, aquele botãozinho dá imunidade ao gelo. E aí mora o perigo. Este é o outro detalhe do perigo. Uma aeronave certificada para voar no gelo, ela não é certificada de que é imune a todas as condições de gelo. Deu para entender? Um carro que eu posso andar na chuva e na lama, ele não é propício para andar em toda a lama que houver no mundo, em todo tipo de condição meteorológica. No caso de eu encontrar gelo severo, eu que não sou habilitado para voar em gelo severo, o que eu faria antecipadamente? Cair fora. Por quê? Porque não é uma condição que eu encontro. Eu não estou habituado a isso. Eu vou encontrar uma condição que eu não estou habituado. Eu sou treinado. Eu sou treinado para quê? Para voar. Naquela condição, então eu vou aproveitar esse treino para cair fora, para não ficar dentro. Por quê? Porque a aeronave é certificada para aquela condição meteorológica e eu não sei se essa condição meteorológica não vai se degradar a aeronave. A aeronave vai ter problema aerodinâmico de perda de sustentação nas asas. Ela vai responder de maneira diferente do que eu estou habituado.
ela vai ter acúmulo em áreas que não são protegidas, então vai aumentar o peso da aeronave devido ao gelo acumulado, e ela vai precisar então de mais tração nos motores, ou seja, é uma condição de voo que eu tenho que planejar. Agora, mesmo que eu tenha planejado, eu não estou habituado. Eu posso até ser certificado, treinado para voar nessa condição, mas eu não estou com toda experiência, por exemplo, que alguém tem em países onde ele encontra neve todo dia. Então, se eu tenho a consciência de que eu vou encontrar uma situação não habitual, embora eu tenha todas as condições de passar por essa situação, eu tenho que entender que ela é não habitual. Então, eu não vou me arriscar, tá ok? Bom, a última parte, então, da nossa conversa é sobre a tomada de decisão. O que é isso? É só o comandante da aeronave, o primeiro em comando, e só ele é responsável pelas tomadas de decisão em voo. Ele deve ouvir o segundo em comando, o copiloto, mas só um pode tomar decisão, senão um empurra para baixo, empurra para cima, não acontece nada de diferente. Então, o comandante, ele é, antes de mais nada, o líder do voo. E ele precisa sempre, eu estou falando isso, comandante da aeronave, isso vale para quem vai dirigir um carro, ou qualquer tipo de empresa, enfim, nós estamos falando agora de liderança. O líder tem que ouvir as demais pessoas e, principalmente, ele tem que ser capaz de planejar e seguir um determinado planejamento que ele fez. Ele não pode tomar decisão de maneira amadora, de maneira justamente que um não líder tomaria. Então, o que a gente aprende num acidente, e acidentes acontecem, ninguém está livre de ter acidente, é que, antes de mais nada, a gente precisa planejar, ver as condições que vai encontrar neste caminho. A gente precisa saber que mesmo que a gente conheça as condições, será que elas serão severas? Será que elas serão maiores do que aquelas que eu estou habituado? E se for o caso, eu preciso arrumar uma maneira de mitigar, de cair fora dessa situação o mais rápido possível. Senão, eu imagino que eu tenho uma capa de super-homem e que primeiro eu já sou super-homem porque eu estou sendo responsável por exemplo, um avião, um carro, uma moto, pouco importa. Eu já tenho uma sensação de onipotência. Segundo, se eu não tiver consciência do perigo que vem na frente, porque eu não planejei direito, eu posso negligenciar esse perigo. Avião, carro, uma moto, pouco importa. E eu posso imaginar que se eu tenho um botão, eu tenho o botão da imunidade. Então assim, eu posso voar no gelo. Se eu posso voar no gelo, eu já voei no simulador, então eu posso voar em qualquer gelo. Aí se acontecer um gelo severo, eu aperto o botão da imunidade. Deu para entender? Então veja, a lição é que nós, seres humanos, nós somos limitados. As máquinas que a gente usa são limitadas. A gente não tem botão de imunidade, nem na gente, no nosso cérebro, e nem nas máquinas que a gente usa. Então, para mim, a grande lição
que eu quero compartilhar com vocês e vendo de todos os ângulos, sob todos os aspectos, e vendo que falta isso, então eu vou enfatizar. Gente, se tem uma lição que eu tiro deste acidente, é que não somos imunes a acidente. Temos que ter consciência do risco e, de preferência, não assumir riscos. Nós temos sempre condição de não assumir risco e preservar a vida. Tem coisa que a gente arrisca e não acontece muita coisa. E tem coisa que a gente arrisca e a gente perde a vida. Fica aqui então a lição, espero ter destrancado a mente de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo.